aqui um palanque. A professora Alexandra é professora auxiliar da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. A sua especialização e doutoramento tem muito este enfoque de que hoje tanto falamos, as pessoas acima do lucro, políticas de educação, desenvolvimento e novos movimentos sociais, e centra-se nesta relação educação e desenvolvimento. É também membro integrado, entre outras coisas, do Centro de Investigação e Intervenção Educativa da Faculdade, onde é coordenadora do TEDEMOS, Trabalho, Educação, Desenvolvimento e Movimentos Sociais, um grupo de investigação e formação avançada. Mais informação do seu currículo está no programa e no site. Bem-vinda, Alexandra. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite à equipa que na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto está a desenvolver este trabalho. Devo dizer que isto é um trabalho coletivo, já lá vou. Queria parabenizar a OEI e também a Escola Superior de Educação Paula Frassinetti pela realização deste encontro e também dar os parabéns pelos 60 anos, muitos parabéns. E dizer que eu tive, com muita pena minha, só consegui chegar a meio já da última mesa da manhã. E apesar disso, tinha vontade de dizer várias coisas que não aquelas que estou incumbida de dizer de alguma forma, porque eu que tenho quase tão mau feitio como o meu querido colega Rui Trindade, que aqui esteve, não tenho tanto, tenho quase tão mau feitio como ele, e portanto gostaria de dizer várias outras coisas, mas vou-me centrar naquilo que foi o pedido realizado. Portanto, eu venho aqui apresentar o projeto de Educação Digital em Zonas Rurais e ou Periféricas. Como podem ver, é um projeto que foi desenvolvido, já explico, por uma equipa de pessoas, os nomes estão todos ali, um deles está cá, o Júlio Santos, e que é de facto um estudo piloto, como a doutora Paula Barros acabou de referir, que entrou agora na sua segunda fase, e julgo que será fácil eu explicar porquê daqui a bocadinho. Portanto, é um projeto que foi desenvolvido em parceria com a Organização dos Estados Ibero-Americanos, o escritório em Portugal da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, e que nasce de questões muito particulares. Por um lado, a ideia da criação deste projeto teve a ver, de facto, com aquilo que foi o reconhecimento, o que é o reconhecimento do impacto que a Covid-19 teve nos sistemas educativos a nível global. E isto implicou, como todos nós sabemos, a impossibilidade de manter atividades letivas presenciais em períodos muito alargados de tempo, e isto aconteceu no mundo inteiro. Isto que aconteceu do encerramento das escolas e de ter que manter as atividades letivas, mas à distância, fez de facto acelerar a discussão sobre as tendências de digitalização da e na educação. E aqui, de facto, importa ter aqui em conta uma questão que muitas vezes se fala da digitalização da educação sem saber exatamente o que é que estamos todos a falar, na verdade, não é? E, portanto, do ponto de vista conceitual também seria importante termos aqui algumas questões a refletir. Por outro lado, esta equipa de pessoas tem vindo a trabalhar já há alguns anos e tentando também aqui criar alguma massa crítica relativamente àquilo que são as situações e as experiências de educação em países, quer da CPLP, e especificamente os PALOP, e também, mais recentemente, em países da América Latina. E, nesse sentido, nós quisemos perceber como é que estavam a acontecer. Como é que aconteceu, qual foi a experiência do encerramento das escolas e da suspensão das atividades letivas em regime presencial, em contextos que são muitas vezes, que já têm pouca voz e que consideramos que voltaram a ter também pouca voz. Porque quando nós estamos a falar destes países, estamos a falar destes países, mas não necessariamente aquilo que aconteceu nos grandes centros urbanos destes países. O que é que aconteceu nas escolas das zonas mais periféricas, das escolas mais rurais. E, portanto, desse ponto de vista, aquilo que nos interessou perceber foi exatamente como é que os professores lidaram, como é que eles viveram esta experiência, porque isso terá necessariamente reflexos naquilo que será estes processos de aceleração das questões digitais, ou das tecnologias digitais, se quiserem, na educação. Portanto, quisemos com isto contribuir para a reflexão sobre os desafios do digital na educação, a partir destas realidades concretas de que eu estava aqui a referir há pouco, mas também privilegiar a voz dos professores, ou seja, ouvir aqueles que no terreno sentiram aquilo que foram os impactos desta situação e como é que foi possível, ou não,
lidar, quais foram as dificuldades também que tiveram em lidar com esta situação muito concreta. Portanto, quais foram as suas experiências, as suas percepções e que expectativas têm relativamente a todo este discurso e toda esta agenda que está, no fundo, aqui em causa com as questões da digitalização na educação. Portanto, estão aqui algumas atividades que foram desenvolvidas, não vou agora estar a pronunciar-me excessivamente sobre cada uma delas, apenas dizer que, de facto, nós tivemos esta preocupação de contactar com professores de zonas mais isoladas, de regiões, aldeias, cidades mais periféricas dentro desses países que, enfim, alguns sociólogos chamam de estarem também na periferia do sistema mundial, para fazer, de facto, também um levantamento daquilo que foram as práticas e as experiências destes professores nestas regiões periféricas e rurais da América Latina e da CPLP. Portanto, como podem ver, nós tivemos aqui, estes foram os países envolvidos na nossa pesquisa, portanto, nós ouvimos professores na América Latina, das Honduras, do México, da Costa Rica, Uruguai, Colômbia, na CPLP, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique e também Brasil. Nós colocamos ali o Brasil, destacamos ali o Brasil de forma diferente, nós aqui ouvimos, quisemos ouvir também aquilo que poderiam ser situações eventualmente contrastantes numa grande cidade e numa zona menos urbana, sendo que, mesmo na grande cidade, como nós bem sabemos também, a realidade também não é homogénea do ponto de vista daquilo que são as situações que as escolas e os professores vivem. Portanto, nós começamos por fazer umas entrevistas a alguns atores educativos que poderiam ser chave, no sentido de nos dar acesso também a estes professores destas escolas, com estas características que eu acabei de citar, e, portanto, depois fizemos também entrevistas a diretores de escolas e a professores em zonas rurais e ou periféricas, de forma individual ou em grupo, em alguns casos, dada a... Já agora deixem-me só dizer uma coisa antes, dada aquilo que foi a vontade de participar. É muito interessante que uma das coisas que nós mais ouvimos foi a vontade, que nós primeiro mais sentimos, foi a vontade em participar neste projeto, e ouvimos uma coisa que, enfim, me parece absolutamente relevante de aqui dizer, que foi, mas porquê é que nos querem ouvir a nós, que estamos aqui nesta escola, nesta cidade, nesta terra, aqui do canto... 2 minutos? Aqui no canto do mundo. E agradeceram-nos muito por nós estarmos interessados, por haver alguém de um país europeu que está interessado em perceber como é que alguém, um professor de uma localidade remota de um país da América Latina ou do continente africano, de língua portuguesa, viveu aquela experiência. Pronto, então, ora bem... sem entrar também em grandes detalhes, e para explicar porque é que nós estamos agora a entrar na segunda fase deste projeto, que foi de facto um projeto piloto e um desafio lançado também pela OEI, dando-nos toda a liberdade para o desenhar e pensar da forma que poderia ser interessante. Nós temos de facto uma imensidade de dados que merecem de facto uma divulgação que terá que ir além daquilo que foi possível fazer no curto espaço de tempo que tivemos para este projeto. E, portanto, arrancamos agora com a segunda fase, porque vamos, de facto, caracterizar aquilo que foi a realidade concreta em cada um daqueles países, articulando não só aquilo que foram medidas centrais do Governo, portanto, medidas do sistema educativo central, como aquilo que foram as experiências vividas pelos próprios professores. Eu tinha, exatamente, porque eu sabia que ia estar muito restrita no tempo, e eu sabia, espero que assim aconteça, que está prevista uma altura para questões e, portanto, debates, e eu fiz aqui um truque, que foi, não vou dizer a que conclusões é que nós chegamos para as pessoas perguntarem, mas vou-vos só deixar, para não ficar assim só no ar, eu vou só deixar algumas indicações que depois poderemos conversar na altura do debate. Sim,
Foi possível, é verdade, identificar em alguns países, e em alguns contextos de alguns países, a distribuição de dispositivos de acesso à internet, a distribuição de computadores e tablets, a criação de novas plataformas digitais, estou a usar uma cábula, como já perceberam, a produção e adaptação de conteúdos específicos por iniciativa dos ministérios, estruturas de governo estadual ou municipal, mas aquilo que foi mais comum, aquilo que foi o traço mais comum, as respostas mais comuns que nós encontramos, e lembro agora aquilo que a professora Ana Paula Labrinho dizia no encerramento da mesa da manhã, nós estamos a falar de tecnologia digital. A verdade é que aquilo que foi mais comum do que nós encontramos foi a preparação, distribuição e recolha de fichas impressas, em papel. A utilização de programas de televisão. A utilização de programas em rádios locais ou em rádios comunitárias, que, a partir daí, eram de facto lecionadas, era mantido o contacto com os alunos. E depois também, sim, a utilização do WhatsApp como meio de contacto. Com envio de materiais, com envio de aulas online, e muitas vezes às custas, do ponto de vista monetário, dos próprios professores, através do seu próprio pagamento, do seu bolso, daquilo que eram as despesas relacionadas com este uso do WhatsApp. Obviamente que há aqui muitas outras coisas para discutir, mas pronto, cumpri mais ou menos. Mais ou menos. 2 minutos, porque estamos a representar os que nem sempre têm voz, portanto... Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Vou lhe dar a palavra.